E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, parou de longe. Ele passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Eu fiz a leitura na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, do versículo 25 até o 37. Nós temos aqui um quadro de uma realidade que anda acontecendo muito hoje em dia. A pessoa que sofre a violência, a pessoa que sofre na mão de bandidos, de salteadores, um quadro de violência. Mas o destaque aqui desta história que eu quero chamar a tua atenção é que o homem, aqui no versículo, a partir do versículo, deixa eu ver a palavra, a partir do versículo 25, ele fez uma pergunta para Jesus: O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? As pessoas religiosas, elas estão sempre preocupadas com a salvação, com a vida eterna, com boas obras. Mas nós vemos aqui uma ilustração, uma parábola que o Senhor Jesus contou para ele, uma história. Parábola, às vezes, é de um fato real ou não. Então nós não sabemos se aconteceu ou não. Apenas Jesus contou para ele esta parábola, esta história. Interessante é que apenas o Senhor Jesus, ele falava por parábolas para as pessoas, para se cumprir a palavra também, né? A profecia: abrirei minha boca em parábolas. Então observa que nesta história que o Senhor Jesus contou para aquele homem,
ele falou sobre um homem que caminhava, que viajava para Jericó, que ele ia de Jerusalém para Jericó. Então veja, o caminho de Jerusalém até Jericó, ele era mais ou menos de 30 quilômetros. Mais ou menos 30 quilômetros. Ele era um caminho, veja, inclinado, ele tinha desfiladeiro e ele tinha muitas curvas. E, além do mais, era um lugar muito perigoso para as pessoas transitarem por ele. E o homem aqui desta parábola que o Senhor Jesus contou, parecia ser um homem descuidado, foi o que pareceu. Porque naquela época, sabendo do lugar que era tão perigoso, ninguém viajava só. As pessoas iam em caravanas ou em grupos, né? Mas ele estava só. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele estava já na sua velhice. O livro de Provérbios, por exemplo, Salomão escreveu quando era jovem, na sua juventude, os Provérbios. Agora, o livro de Eclesiastes, Salomão ele escreveu já na sua velhice, com sua experiência. Então, no capítulo 4, do versículo 9, o versículo 10 até o 12, você pode fazer a leitura depois, você vai ver. Ele fala que é melhor serem dois do que um, versículo 9. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor serem dois do que um. O versículo 10 fala: ai do homem que estiver só. E o versículo 12, ele fala: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí ele fala do cordão de duas dobras, que resiste mais. Nós aprendemos aqui que a caminhada neste mundo hostil, perigoso ao qual nós vivemos, temos um inimigo, um adversário, um ladrão, um bandido, um assassino, que veio roubar, matar e destruir, conforme diz o Senhor Jesus no Evangelho, e escreveu segundo João, capítulo 10. O diabo veio roubar, matar e veio destruir. Matar a fé, roubar a esperança e destruir o amor. E este homem, então, voltando aqui para a história, para a parábola, o homem foi vítima de salteadores, de bandidos. Então observe que o lugar era muito perigoso e que este homem parecia ter descuidado. Ninguém viajava sozinho. Ele estava só. Agora também a parábola ela fala sobre o sacerdote, aquele homem que tinha a sua função ali no templo, específica, né? O sacerdote, um homem tão importante para o templo da casa do Senhor. E ele então diz a parábola que ele deve ter pensado, poxa, se eu tocar neste morto, e ele achou que o homem estava morto, porque a parábola diz que ele ficou semi-morto, mas ele não morreu, ele estava semi-morto. Ele estava muito machucado, muito ferido pelas agressões que ele sofrera dos bandidos. Então ele pensou, se eu tocar neste morto, eu vou ficar impuro por 7 dias, porque a lei, ela determinava lá em Números capítulo 19, versículo 11, eu vou ficar imundo por 7 dias e não vou poder ministrar na casa do Senhor. Eu tenho que ministrar perante os homens, eu tenho que estar ali no templo, na casa do Senhor, então eu não quero ficar imundo por uma semana. Então ele pensou, vai que este homem morreu, e aí eu me comprometo, fico imundo por uma semana, não posso comparecer na casa de Deus para ministrar perante os homens. Aí a palavra continua dizendo que o levita, também aquele homem que tinha lá o seu dever no templo, na casa do Senhor, também era alguém que ficava a serviço do Senhor. O levita, ele pensou, poxa, pode ser
que estes bandidos usaram este homem apenas como uma isca, porque naquela época os bandidos eles se escondiam, aí colocavam uma pessoa simulando que estava ferido, machucado, caído pelo caminho, e eles se escondiam. Quando alguém fosse prestar ajuda, aí os bandidos pegavam a pessoa. Então seria como uma isca. Então o levita deve ter pensado, deve ser uma isca. Ele deve estar fingindo que está todo machucado, fingindo que está mal, para que eu possa ser assaltado. Não, eu não vou entrar nessa não. Eu vou passar de largo, isto já não é problema meu, eu não vou me envolver. Por questão de segurança, eu vou sair daqui. E ele foi embora. Então veja, foi embora o sacerdote, foi embora o levita. E ia passando, a história diz que ia passando um homem samaritano, daquele outro país estrangeiro, da Samaria. Ele estava viajando por aquela cidade. Ele estava viajando por aquele lugar. E ele, quando viu aquele homem ferido, caído, semi-morto, diz que ele deu prioridade em ajudar o homem. Ele abaixou-se, ele inclinou-se, ele colocou o óleo, ele deu vinho, né? Ele restaurou ali aquele homem, colocou na sua própria cavalgadura, no seu animal, levou para uma hospedaria, que nem você já ouviu esta palavra que eu acabei de ler. Ele cuidou, deu 2 denários e falou, cuida dele, eu voltando eu pago a diferença. Jesus então mostrou aqui para aquele doutor da lei, aquele homem, aquele intérprete da lei, ele falou, quem foi o próximo que você deve amar aqui nessa história? Quem foi o próximo? Ele falou, foi o versículo 37. Ele falou, foi o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai tu e procede de igual modo. Nós precisamos entender uma coisa aqui muito séria nesta parábola agora para a nossa própria vida. Os bandidos representam aquelas pessoas que têm um estilo e uma filosofia de vida, daquelas pessoas do mundo que dizem o que é teu vai ser meu. Eles usam de violência e arrancam da pessoa. Eles dizem o que é meu, o que é teu também é meu. E eles investem contra a pessoa e arrancam o que a pessoa tem. Os bandidos fazem isso. Né? Os religiosos, porque os bandidos aqui estão representados, aqui nos bandidos, nos marginais que atacaram o homem que ia caminhando pelo caminho aqui. Os religiosos, representando aqui o levita e o sacerdote, eles também têm a sua filosofia de vida. O que é meu, o que é seu, e que Deus seja com todos. Muitos têm este tipo de pensamento. Agora, o samaritano aqui, conhecido como o bom samaritano, representa o cristão genuíno, verdadeiro, aquele que tem o coração voltado para o próximo. E então, ele fala assim, o que é seu é seu. Você é meu próximo, o que é seu. O que é meu, mas o que é meu também pode ser teu. E aí ele vai e presta serviço. Que fica uma lição de moral aqui para nós. A moral dessa história. Nós estamos incluídos aqui nesta história. Nós nos identificamos como quem? Igual a quem? A qual dos 3? Ou dos 4, no caso. Tem a vítima dos bandidos, tem os bandidos, tem o sacerdote e tem o levita. Nós precisamos parar para refletir mais na palavra de Deus. Hoje, o Senhor Jesus está procurando os bons samaritanos, que abrem mão dos seus direitos e investem em favor do seu próximo. É fazer mais e falar menos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Paz.